Olá, camaradas! Estamos aqui para nosso papo cabeça da semana, como toda sexta, às 17 horas, aqui na página do Socialista Morena. E lembrando que nos fins de semana, a TV 247 do Brasil 247 também retransmite esse papo que a gente bate sempre aqui. Primeiro, eu dou algumas dicas de coisas para assistir e depois eu respondo perguntas, enfim, a gente bate um papinho aqui, tá bom? Bom, eu hoje, geralmente a gente faz aqui um papo bem cabeçudo, sempre falando de coisas bem profundas para ver, e hoje eu vou fazer exatamente o contrário, que o momento está pedindo que a gente relaxe um pouquinho e veja coisas mais leves. Então, eu peguei aqui como sugestões, até tem uma que é bem cabeça, vou deixar por último, tá? Eu peguei aqui algumas sugestões para ver no Netflix que são comédias bem bagaceiras, bem leves, só para dar risada mesmo, aquele momento que você senta diante da TV e quer só desopilar, não é? Hoje, um dia bem pesado novamente, né? A gente está tendo uma sequência de dias pesados, não só em relação à pandemia, mas infelizmente a gente está vivendo uma pandemia e um pandemônio. A gente está vivendo uma pandemia dentro de um governo horroroso, um presidente inerte que não faz nada, né? A não ser atrapalhar e sabotar o isolamento. Então, hoje a gente teve essa história do general Heleno ameaçando a nação. E a gente vai comentar mais tarde, mas em primeiro lugar eu quero indicar uns filminhos bem levinhos e divertidos para vocês, tá bom? O primeiro deles é um filme para vocês assistirem com as crianças. Se chama Pai em Dose Dupla. É com um ator de comédia que eu adoro. Acho tudo dele muito engraçado, porque ele tem um jeito. Eu acompanho ele desde o Saturday Night Live. Will Ferrell. Acho que vocês conhecem. Ele é um cara bem altão, assim, desengonçado. Eu gosto muito dele. E ele tá nessa comédia com o Mark Wahlberg, que é aquele ator pelo contrário, fortão, bonitão, sensual. E aí eles fazem uma comédia familiar chamada Pai em Dose Dupla. Ups, o telefone tocou aqui. Deixa eu desligar. Então o Will Ferrell é o padrasto de duas crianças e o Mark Wahlberg é o pai verdadeiro dessas crianças. E aí, quando o Will Ferrell consegue conquistar as crianças, finalmente, o bichinho todo carente, quem chega? O pai bonitão, saradão das crianças. E aí a história é essa rivalidade entre os dois. Um filminho bem sessão da tarde, só para vocês relaxarem um pouquinho com seus filhos, assistirem no Netflix. O segundo filme, que também é super bagaceiro, hein? Não pense que é nada muito profundo, não. É um que tá fazendo muito sucesso. Toda vez que eu abro a Netflix, aparece dizendo que está em primeiro lugar no Brasil entre os filmes mais vistos, que é A Missy Errada, ou The Wrong Missy, que é um filme sobre uma menina, o cara se confunde e convida uma homônima para viajar com ele, uma mulher bem maluca que ele conheceu num encontro às cegas, sabe? E a menina é bem doidinha e ele ao mesmo tempo conhece uma outra super bonitona e mais do jeito que ele imaginava e na hora de convidar para a viagem, ele convida a Missy, a Melissa, errada. E aí, bom, o resultado é uma viagem bem desastrada, a menina é bem doidinha. Eu achei a coisa mais hilária do mundo, dei um monte de risada. Então não percam esse filme, chama A Missy Errada. A terceira a terceira sugestão de filmes leves, esse não é nem tão leve nem tão comédia.
É um filme de 2006 com a Jennifer Aniston, aquela do Friends, sabe? Foi casada com Brad Pitt. Ela faz. São um grupo de amigas, chama Amigas com Dinheiro. E ela realmente tem. É uma menina que tá bem duranga, perdeu o emprego, tá trabalhando como faxineira. E aí as amigas dela são super bem-sucedidas e cheias de grana. Eu achei bem classe média sofre, né? Os dramas das ricas, perto do que é o drama da menina que está sem grana e está sendo faxineira. E é muito estranho observar o preconceito, né? É até uma profissão que ganha bastante bem nos Estados Unidos, fazer a limpeza de casas, mas toda vez que a menina fala que é faxineira, o povo faz oh! Né? Aqui no Brasil também, né? Imagina uma pessoa do seu círculo de amizades que está sem emprego e começa a fazer faxina. Sendo que é uma profissão honrada como como qualquer outra, né, gente? Aqui no Brasil é super mal pago. Agora na pandemia a gente viu que muita gente dispensou as suas faxineiras, inclusive sem pagá-las, né? Saiu um estudo dizendo que muita gente dispensou, deu calote nas faxineiras, mas é uma profissão honrada. E eu achei super interessante ver como que é nos Estados Unidos que eles tratam essa questão e vi que de certa forma é bem parecida com a nossa, né? Apesar de muito pouca gente ter esse luxo, é gente muito rica mesmo que se dá o luxo de não limpar a sua própria bagunça. Muita gente coxinha inveja os Estados Unidos, mas não pensa nessa parte na hora, né? Ai, vou morar em Miami. Vai morar em Miami, vai lavar sua própria roupa, vai lavar seu próprio banheiro, né? É bem diferente do que acontece no Brasil. É igual andar de transporte público, que muita gente de classe média, quando vai para a Europa, anda de metrô, anda de ônibus, e aqui no Brasil nunca, né? Nunca sai do seu carrinho para nada. A gente sabe, ó, estamos de olho. E aí chega na Europa, anda de bicicleta, anda de ônibus, anda de metrô, como se fosse uma pessoa comum, e chega aqui, não larga o conforto dos seus carros, não troca pelo transporte público. Nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas muitas vezes deixam os carros em casa e usam eles como carros de passeio, né? Só no final de semana. Durante a semana usam o transporte público como qualquer mortal. Enfim, eu achei bem interessante esse filme, apesar de ficar bem incomodada com a visão burguesa das amigas com grana, mas eu achei curioso, interessante. Prefiro, entre esses três que eu indiquei para vocês, eu prefiro essas comédias desbragadas que eu indiquei antes. Esse Pai em Dose Dupla e A Missa Errada, eu acho que em termos de diversão são mais bacanas. E aí, a parte cabeça, eu quero indicar para vocês um filme maravilhoso que eu vi ontem à noite. Meu Deus, eu fiquei tão impactada com primeiro um filme preto e branco, né, feito em 65 com Fernanda Montenegro, dirigida por esse cineasta que eu sempre fui fã e agora na quarentena acaba que eu estou vendo muita coisa dele. Já comentei aqui, Leon Risman, comentei aqui que vi documentários sobre ele e também o clássico Eles Não Usam Black Tie. E ontem eu assisti A Falecida, do Leon Risman, com o roteiro dele e do Eduardo Coutinho, o documentarista. Gente, que filme lindo, incrível, baseado em Nelson Rodrigues. Fernanda Montenegro tá bem novinha, né, no filme. E é a história de uma mulher, uma história estranhíssima de uma mulher que começa a ter uma espécie de fantasia com a morte e ao mesmo tempo, como se diz, uma rivalidade com uma pessoa, como se ela quisesse morrer antes da pessoa a partir da leitura de uma cartomante. Cara, eu acho, às vezes eu paro para pensar como as pessoas têm um complexo de vira-latas em relação ao nosso cinema, né? Eu vejo muita gente boa, até, não é só, vamos dizer, de direita ou qualquer coisa do tipo, dizendo assim, ah, mas o cinema brasileiro nem se equipara ao cinema argentino. Cara, esse filme A Falecida, do Leon Risman, é um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, muito bom. É um filme no nível de qualquer filme que as pessoas estrangeiro que as pessoas têm na mais alta conta, né?
E eu acho também injusto esse negócio de falar que o cinema argentino é melhor que o brasileiro, porque o cinema brasileiro sempre teve a característica de ser um cinema mais, não, eu não vou comparar porque é diferente. Um cinema que inova muito, é muito ousado, né? Um filme como A Falecida é um filme muito ousado em termos de narrativa, a própria história do Nelson Rodrigues é uma história inquietante, né? É, então, não tem comparação com alguns filmes estrangeiros. Eu acho que os filmes do Glauber Rocha, do Cinema Novo, são filmes muito arrojados. E até mesmo esses novos filmes que estão surgindo, tipo Bacurau, são filmes que têm uma narrativa muito arrojada. Então, eu acho injusta essa colocação de sempre quererem diminuir nosso cinema, colocar nosso cinema abaixo dos outros. Já vi gente boa dizendo assim: ah, eu não gosto de cinema nacional. Eu não entendo isso. Eu realmente não entendo. Recomendo muito para vocês descobrir que a obra do Leon Risma está inteirinha no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir A Falecida, ele está inteirinho no YouTube. Trilha sonora maravilhosa do Nelson Cavaquinho, né, com aquela coisa lúgubre do Nelson Cavaquinho. Já prometi para vocês que eu vou escrever um artigo sobre o Nelson Cavaquinho. Vai sair provavelmente essa semana agora que entra, né, se tudo der certo. E uma última coisa avisando aqui, antes da gente passar para o nosso bate-papo. Hoje eu lancei uma campanha no site para fazer um mini doc sobre sexo na quarentena. Então, se vocês tiverem, eu quero entrevistar pessoas pelo Zoom ou pelo Skype. E aí eu vou usar esses vídeos, né? A pessoa precisa aparecer, tá? Ela pode até usar máscara se ela quiser preservar a identidade, mas ela tem que aparecer, porque são vídeos. Então, quem tiver interessado em dar seu depoimento sobre sexo na quarentena para mim, basta escrever para o e-mail sinara, com CY, @socialistamorena.com.br ou me mandar mensagens no meu perfil pessoal no Facebook ou no perfil do Socialista Morena que eu vejo também, tá? E aí a gente bate um papo inicial e a gente vê como é que faz para vocês darem esse depoimento. E aí depois eu vou juntar todos esses depoimentos num mini doc e quero lançar rapidinho, ó, tipo uma coisa bem rápida, nada muito super produção não, tá? É mais um estudo de caso. Eu acho que tem muita gente em casa com essa mesma inquietação, né, de como é que tá, como é que pode conciliar a vida sexual dentro de casa, trancado, para os casais de qualquer orientação sexual, para os solteiros de qualquer orientação sexual, né? Agora que os aplicativos de relacionamento não podem levar a encontros reais, se está sendo virtual, se melhorou, se piorou, enfim. Tá aí no site, entre no site que tem todas as instruções para vocês participarem se quiserem dar o depoimento, tá bom? Vamos lá para nossas perguntas e respostas? Deixa eu botar meu óculos aqui para enxergar melhor. Vamos lá. Muita gente entrando aqui dando boa tarde para todos. Olá, boa tarde, boa tarde. Rafael Rego pergunta: Sinara, boa tarde. Qual a sua opinião sobre o Che? É uma figura que você admira? Terminei de ler a biografia dele do John Lee Anderson, a melhor de todas, tá? Ele é o grande biógrafo do Che, o John Lee Anderson. Vi alguns filmes, documentários e estou encantado com o que conheci. Pois é, Rafael. Eu acho o seguinte: o Che era um sonhador, né? Um médico, para começo de conversa, que se tornou um revolucionário. Fez primeiro uma viagem pelo continente de motocicleta que abriu muitos olhos dele para os problemas na América Latina. E aí depois ele se torna um revolucionário e participa da Revolução Cubana e tal. E infelizmente nos últimos anos a direita e a extrema direita têm tentado destruir a biografia do Che, né? Querendo resumi-lo a um sujeito homofóbico, assassino, até torturador, né? Coisa que não aconteceu.
Eu acho muito difícil você julgar uma pessoa, um revolucionário, numa época que se acreditava na Revolução Armada, né? Eu acho que hoje menos gente acredita, digamos assim. Você julgar uma pessoa que participou de uma Revolução Armada sob a ótica do pacifismo ou de hoje em dia, né? Naturalmente, naquela época todo mundo era homofóbico, né? Inclusive a homossexualidade naquela época. Gente do céu, hoje, hoje nunca me ligam a essa hora. E aí resolveram ligar hoje justamente na hora da nossa live. Bom, onde eu estava? Sim. Então, as pessoas querem julgar o Che sob a ótica de um tempo que não tem revolução armada. Nas revoluções acontecem mortes. E também existiram muitos erros no processo da Revolução Cubana que o próprio Fidel Castro reconheceu, como a questão da homofobia. Nos primórdios de Cuba, a homossexualidade era muito mal vista e as pessoas chegaram a ser mortas por conta da sua orientação sexual. Isso mudou ao ponto de, primeiro, Fidel Castro pediu desculpas por esse período e depois Cuba evoluiu tanto nas questões sobre a homossexualidade que se tornou um país onde as pessoas podem fazer operação de mudança de sexo na rede pública, chama-se redesignação sexual, o termo correto, na rede pública, e a filha do Raul Castro, Mariela Castro, é uma grande autoridade hoje em temas LGBTs. Então, assim, isso é coisa do passado. Você quer cobrar do seu avô que ele era homossexual ou que ele era homofóbico? Obviamente que muitos avós e avós nossos eram homofóbicos, porque a sociedade inteira era homofóbica. Então não dá para olhar o Che com os olhos de hoje, mas o discurso dele contra a desigualdade, pela justiça social, é um discurso incrível. Aliás, a respeito do John Lee Anderson, Rafael, eu tenho ele, entrevistei ele, na época eu estava na Carta Capital, e está no site, onde ele questiona justamente essa visão do Che sob o olhar de hoje, né? Não dá para você olhar. E aí pergunta, quem que a direita e a extrema-direita teriam para estampar em camisetas? Né? Porque eles criticam que a gente ande com a camiseta do Che. Quem que eles iam entrar? Hitler? Quem que eles iam usar? Pinochet? Né? Nas camisetas. Então eu vejo que é muito recalque também por parte da extrema-direita de não ter um ídolo como o Che. Né? O próprio Churchill, se vocês procurarem no meu site, tem que eles falam assim, Churchill era um grande herói. Olha só o que o Churchill permitiu que acontecesse lá no Congo belga, né? Então, assim, a gente tem que olhar essas figuras históricas com o olhar da época e não com o olhar de hoje em dia, né? Fernando Aquino, assistam também de Leon o filme São Bernardo, da obra de Graciliano Ramos. Você sabe, Fernando, que eu ainda não vi esse. Eu tô afim, eu acho que eu vou devorar nessa quarentena até chegar o final, se chegar o final dessa pandemia, eu acho que eu vou ver todos os filmes do Leon Risman. Realmente, a minha admiração por ele só cresce. É realmente um dos grandes nomes do cinema brasileiro. E e vi que tem todos os filmes dele no YouTube. Então não é difícil para quem quiser conhecer a obra dele assistir todos os filmes. Wander Florencio indico a autobiografia da Angela Davis, uma mulher e tanto que militou no Partido dos Panteras Negras. Sim, Wander, você sabe que faz pouco tempo eu publiquei no site uma matéria sobre que a Angela Davis quase foi para o corredor da morte nos Estados Unidos, né? Eles conseguiram prendê-la por uma acusação que não se comprovou verdadeira e por pouco ela não foi para o corredor da morte. E o cara que pagou a fiança da Angela Davis, eu descobri que era um fazendeiro branco comunista dos Estados Unidos, e aí eu fiz uma materinha sobre esse fazendeiro, né? De vez em quando aparece um fazendeiro bacana no mundo. Teve aquele fazendeiro que também eu fiz matéria no site, que liberou o seu terreno, a sua fazenda, para
para poder acontecer o Woodstock não teria acontecido se ele não tivesse liberado a fazenda. E aí teve também esse fazendeiro comunista que pagou a fiança da Angela Davis e aí depois ela pôde ser absolvida dos encargos e tal, mas enfim, respondeu em liberdade. Genelso Ferreira indica a Marcorde de Fellini. Poxa, eu também quero aproveitar, Genelso, e assistir alguns filmes do Fellini. Esses são mais difíceis de encontrar na rede, né? Eu vi uma citação a 8,5 e procurei e não achei. Acredito que em algum site, sim. Aliás, no Socialista Morena eu indiquei essa semana, também está no YouTube, O Assassinato de Trotsky, um filme que me surpreendeu muito com Richard Burton no papel de Trotsky e Alain Delon, o galã, no papel de Ramon Mercader. Aliás, Alain Delon muito bem, muito bem. Tem uma cena da tourada particularmente impressionante. O filme é feito na própria casa que o Trotsky morou, lá em Coyoacán, no México. Hoje é um museu. Gostei muito. E aí fui procurar outros filmes desse diretor, chama-se Joseph Losey, não achei e também fiquei muito interessada. É um diretor que foi perseguido pelo macartismo, um diretor marxista, de formação marxista, conviveu com Brecht. Ele inclusive filmou Galileu, de Bertolt Brecht, baseado em Bertolt Brecht, foi para a União Soviética, conheceu Sergei Eisenstein. Então é um filme interessante, dizem que os filmes dele são magníficos, sobretudo O Criado e um que se chama The Criminal, eu não lembro como ficou o nome dele em português. Eu vi que aquele site Mubi lançou recentemente uma retrospectiva de Joseph Losey, mas quando eu abri disseram que ela já tinha acabado. Então eu não sei se é possível ver lá ainda, mas eu estou muito curiosa para ver esse filme O Criado, de Joseph Losey. Sim, Fernando, ele está falando aqui do curta sobre Nelson Cavaquinho. Foi justamente o primeiro filme do Leon Risman que eu assisti nessa quarentena. E foi o que acabou, né? A gente vai puxando o fio, vai levando o outro, começa a pesquisar, não acaba, né? É fascinante. E foi exatamente o primeiro filme do Leon que eu vi nessa quarentena, esse curta de 16 minutos magnífico sobre Nelson Cavaquinho. Um monte de gente dando boa tarde. Eliane de Nova Iguaçu. Maria Vilela dizendo que concorda sobre o Tchê. Marcos Moreno está dizendo aqui pra gente que estão liberando as partes do vídeo, hein, gente? Daqui a pouco eu saio daqui também para conferir o tal do vídeo da reunião do Bolsonaro em que ele pressiona a Polícia Federal pela proteção dos filhos. Estou curiosa, Marcos. Daqui a pouco, saindo daqui, eu vou ver. Fernando diz que 8h30 passa de vez em quando no Telecine Cult. Fernando, eu tenho visto tão pouco, não sei se está acontecendo com vocês, mas a TV a cabo aqui, eu acho que a gente está pagando inutilmente, porque raras vezes eu entro. Eu tenho entrado mais no Netflix e tenho garimpado bastante no YouTube em busca de coisas que eu tinha vontade de ver e nunca vi. Como, por exemplo, terminei de assistir essa semana um filme que se chama Nazarim, do Luiz Buñuel, que é um dos meus diretores fetiche na vida, assim. Nunca tinha visto Nazarim, um filme muito curioso, não tem com legenda em português, eu assisti em espanhol, som muito ruim, então se perde bastante em termos de texto, mas é muito legal. Gostei muito, final assim, não entendi muito, é meio ininteligível, mas é um filme que faz a gente pensar a história de um padre que resolve largar a batina, né, e sair como São Francisco por aí, peregrinando, como eles falam, esmolando, né, vivendo de esmolas. E eu gostei muito. Regina tá dando notícia que já tá na rede o vídeo da reunião. Vander pede que eu faça uma matéria sobre o São Paulo e o time alemão que bate de frente com a homofobia e a extrema-direita. Boa dica.
Titi Borowski, poxa, tem aqui o Assassinato de Trotsky que ainda não vi. Pois é, eu gostei muito. Eu não sei se é Titi ou Titi. Eu gostei muito do filme. Primeiro porque eu nunca pensei que o Richard Burton tivesse feito o papel de Trotsky, eu não sabia. Aliás, nessa pegada, eu descobri que tem um filme de 69 sobre Che Guevara que é vivido por Omar Sharif. Vocês sabiam disso? Também não está no YouTube. Eu acho que a gente tem que garimpar mais para tentar achá-lo. Diz que nos Jornalistas Livres já está lá rolando o vídeo. Tô vendo que tá todo mundo muito ligado aqui na história do vídeo, todo mundo querendo saber. É, o general Heleno já se pronunciou ameaçando o Brasil com atitudes drásticas se houver a quebra de sigilo do telefone do presidente, mas eu acho que tudo depende do que aparecer nesse vídeo, né? A partir do que sair nesse vídeo é que a gente vai ver quais são as atitudes que vão ser tomadas, se vai rolar impeachment, mas o Brasil está sob a ameaça do militarismo desde já, né? Isso é inegável. Porque se o cara do Gabinete de Segurança Institucional já tenta enquadrar o Supremo dessa maneira, é que a coisa está bem escancarada, né, gente? Depois, quando a gente fala que a gente está vivendo Eu sempre falo que a gente está vivendo uma ditadura militar eleita, eles não gostam que a gente fale, né? Bom, vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, comentários. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, eu vou dar uma olhada aqui no que está saindo do vídeo aqui para a gente poder comentar, tá bom? Vamos ver qual a manchete do UOL neste momento. Eita, ó, já está dizendo aqui que em trecho o Bolsonaro diz que quer o povo armado. Weintraub botava esses vagabundos na cadeia, começar pelo STF. Caramba! A reunião foi no dia 22 de abril, que é o dia da descoberta do Brasil, né? Muito emblemático. Gente, ó, então o vídeo está sendo divulgado em partes de 1 a 9, então já vemos que vamos ter muita coisa para assistir nas próximas horas, que não vai ser nem vídeos Netflix, nem vídeos Netflix, nem filme do YouTube. Eu acho que a gente vai ter como como entretenimento, digamos assim, nas próximas horas, esse vídeo da reunião. Aqui está tendo, dizendo que tem 9 partes, né? É, e aí os meios de comunicação estão soltando tudo. Vai entrar o bem vídeo, botava esses vagabundos na cadeia, começando pelo STF. Caramba! Deixa eu ver aqui nos nossos sites de esquerda. Jornalistas livres falaram que já está soltando. Vamos ver. Normalmente aqui nesse Papo Cabeça a gente só fala das dicas de cultura, né, gente? Mas como é que a gente vai conseguir, como é que a gente vai conseguir não comentar esse caso que é a notícia mais quente do dia? Ó, já tá também no Brasil 247, tá? Assista ao vídeo da reunião ministerial que pode derrubar Bolsonaro. O vídeo da reunião ministerial divulgado por determinação do ministro Celso de Mello é, segundo Sérgio Moro, prova contundente da tentativa de interferência política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Aí tem a chamada que está todo mundo dando sobre o Weintraub pedindo a prisão de ministro do STF. Você vê, vocês têm a noção de quem são essas pessoas, né? Eles não têm o menor apego pela democracia. Eles querem eles falam, ao mesmo tempo que eles falam que os outros poderes estão tentando intervir no funcionamento do governo, eles é que, na verdade, têm essa vontade, né?
Como que um ministro da Educação pode pedir a prisão de ministros do Supremo? É muito grave. É por isso que o general Heleno está dando o seu chilique prévio, né? Porque é muito grave o que está vindo à tona nessa reunião. Bom, daqui a pouco a gente. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre os vídeos. Vamos continuar aqui nos comentários. Wander Florencio fala: Sinara, como você vê os e-books sendo baixados em PDF pelo povo? Inclusive, eu já vi o seu nesse formato. Ah, Wander, o que, que a gente pode fazer, né? Eu não sei, gostaria que meu livro fosse lido. Eu até penso, né? Eu até já falei aqui para vocês que eu gostaria de escrever um livro com coisas mais historinhas da vida e tal, meio inspirado no livro dos Abraços do Eduardo Galeano, e eu tenho vontade de lançar ele só digital, né? É, Agora, eu acho que o que você está se referindo é pirataria. Eu fico, da minha parte, eu fico contente que meu livro chegue para muita gente, mas seria justo que eu recebesse alguma coisa por isso, né? Regina Cláudia diz: gosto muito de sua análise sobre filmes, também sou cinéfila. Daniel, aquele do sobrenome difícil, Lavieri: Sinara, Globo News está exibindo o vídeo de 22, mas cá pensando, não vai dar em nada. Temo até que isso sirva mais para inflamar o gado bolsominion. Agora vão relativizar e dar uma versão alternativa às atrocidades faladas no vídeo. Daniel, esse é o meu temor, na verdade, né, de todo esse clima aí, que dê munição justamente para aqueles como o general Heleno e o Weintraub, que gostariam de ver o Brasil sob uma ditadura militar, né? Eles gostariam, eles estão colocando o tempo inteiro para o povo e gostariam que a gente vivesse numa ditadura militar escancarada, né? Porque eu acho que a gente já vive uma ditadura militar eleita. Vocês veem a situação hoje que está o Ministério da Saúde. Nós não temos ministro da Saúde, temos vários militares instalados no Ministério da Saúde, sem formação de saúde, né? No meio de uma pandemia. Ó, a ligação começa a ficar ruim, é sinal que tem muita gente na internet nesse meio tempo, então daqui a pouco a gente vai concluir aqui, tá bom? Soraya Brix pergunta: já assistiu ao filme Expresso da Manhã? Acho que é do mesmo diretor do Parasita, mas é um filme forte, também sobre a sociedade e seus movimentos. Não assisti, Soraya. Será que está no Netflix? Eu assisti dele, que está no Netflix, um filme chamado O Hospedeiro, que é um filme meio de terror, trash, assim, mas muito diferente a forma como ele coloca música. Realmente, esse diretor tem um talento incrível. Eu já comentei aqui para vocês que eu tenho acompanhado muitas séries coreanas no sul-coreanas no Netflix e tenho achado bem interessante ver a maneira como eles vivem, né? Até me falaram que existe uma expressão, é incrível a penetração da dramaturgia sul-coreana hoje no mundo, né? Existe até um termo para isso em português com acento, digamos assim, que é dorameira. Quem gosta dos doramas sul-coreanos é dorameira. Paulo Dias: é imprescindível Sinara Menezes, uma pérola no meio da gosma fétida. Ô, Paulo, obrigada, amigo. Regina Cláudia: My Family é uma outra dica de streaming de filmes. Há filmes dos anos 40. Ah, não conheço esse streaming. É caro, será? Não conheço. A gente não aguenta mais, né, Regina, pagar tanta coisa. Eu mesmo estou assim, cortando tudo. Eu, se eu pudesse, cortava, por exemplo, a TV a cabo, né? Eliane Silva: Sinara, o Maia não aceita o impeachment do Bozo. Não tem como o Congresso tirar o Maia e outro entrar no lugar dele que aceite? Eliane, há muito tempo que eu sinto que todos esses presidentes dessas instituições, desde a Lava Jato, me parecem muito amedrontados e eu temo que estejam todos eles sob algum tipo de chantagem, sabe? Porque não é possível que, diante de tudo que a gente está vivendo, o presidente do Supremo, Toffoli, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, se mostrem tão pusilânimes
que toda vez que acontece alguma coisa grave, eles apenas soltam notas de repúdio, né? As pessoas já tá para surgir um movimento de criar notas de repúdio contra as notas de repúdio, né? Porque ninguém aguenta, não dá para ser desse jeito. Mas aí depois da publicação do vídeo, vamos ver o que é que vai acontecer. Paulo diz: gosto do Invasor do Beto Brandt, muito bom, Paulo Miklos, né? Faz tempo que eu assisti esse filme, nunca mais eu revi. Eu vi que me chamou muita atenção um filme que tá, não vi ainda na Netflix, chamado, ai, como é? Do liquidificador? Deixa eu ver aqui para vocês, liquidificador, Netflix. Eu acho que parece muito. Reflexões de um liquidificador. É um filme brasileiro também. Eu acho que a gente tem que prestigiar nossos, nossos filmes. É um filme de 2019, ou 2009, do André Klotzel, com aquela atriz Ana Lúcia Torres, sabem? Aí a sinopse é a seguinte: Elvira é uma dona de casa que passa por um momento agitado em sua vida. Onofre, seu marido, desapareceu há alguns dias e ela resolve ir à polícia dar queixa do sumiço. A trajetória do casal é narrada pelo liquidificador de Elvira, que ganhou vida quando, tempos atrás, Onofre trocou sua hélice por outra bem maior. Eu achei que parece tão interessante esse filme. Eu vou assistir na próxima semana. Eu comento, tá bom? Bom, estamos chegando ao final da nossa live semanal, toda sexta, às 17 horas, aqui no Facebook do Socialista Morena. Lembrando que sempre se reprisa na TV 247 durante os finais de semana. Tá bom? Bom final de semana para vocês todos e vamos lá ver o vídeo. Tá todo mundo curioso. Beijão, tchau.